Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: Leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadoque. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda se corrompia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Ezicri, homem valente de Efraim, matou a Maasias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000,
mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal, que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus. E vestiram-nos e calçaram-nos e deram-lhes de comer e de beber e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e conduziram-nos a Jericó, à cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, e a Aijalon, e a Gederote, e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Tímina, e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, e não o fortaleceu, porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, e da casa do rei, e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou, e ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém eles foram à sua ruína, e de todo Israel, e ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas,
santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Eman, Jeuel e Simei, e dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajudaram a seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e reuniu os líderes da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, e pelo santuário, e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas.